Então é o seguinte, olha só, ó. Vou falar antes do corte, você já vai ver o corte, mas vou falar da San Marino. Sim, se tu quer comprar o teu carro, Fiat é na San Marino. Tem 4 lojas, 2 em Porto Alegre, Zona Sul e na Ipiranga. Tem em Viamão, ao lado do MC Donalds, na 040, em Gravataí. É só chegar lá e sair com o teu Fiat zerinho. Ou melhor, na descrição no primeiro comentário, a gente vai deixar o link para tu chamar a galera e pegar o teu Fastback, o teu Pulse, a tua Toro, enfim, escolhe o teu carro na San Marino. E agora, bora pro corte. Em primeiro lugar, eu gostei muito do que vi e ouvi ontem. Eu acho que é maravilhoso, o presidente Barcelos foi muito bem ontem, porque vocês perceberam que ele apresentou a dupla. Ou seja, imagino eu que ele tenha querido passar a ideia para todos, que é a seguinte: sim, são os dois que comandam, e isso não tem problema. E se fez com essa intenção, ele está absolutamente correto. Absolutamente correto. Vocês sabem que em relação ao Ramon Dias, todos nós sabemos da sua história, que é maravilhosa, é linda, é cheia de títulos. A nossa dúvida é em relação ao momento. Eu acho que ontem houve um esclarecimento importante durante a coletiva, na pergunta do Thiago Stormovski, sobre o que aconteceu lá no Olímpia. E aí eles disseram, né, que agiram com o coração e não com a razão, que escolheram por conta disso, que erraram e tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, a condução das coisas na coletiva. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu tô completamente apaixonado por Emiliano Dias. Que clareza, que clarividência. Não é por isso que tu tá apaixonado por ele. Ele é lindo também. Tem foto dele aí, produção. E aí ele simplesmente entendeu onde ele está, o tamanho de onde está e o que precisa fazer. Pro folclore do futebol gaúcho, teve um momento ali que ele disse que o Inter é o mais grande de sul do Brasil. Né? Pro folclore do futebol gaúcho, para irritar os gremistas, eu também achei fantástico. Ele sabe que é o tipo de coisa que é muito boa fazer num processo de apresentação. Mas acima de tudo, JB, o Emilindo, quando ele falou, quando ele falou sobre os objetivos no Internacional, sobre o tamanho de onde está, sobre o que ele precisa fazer imediatamente, sobre as necessidades e tal, ele foi muito claro, Eu gostei muito, eu tô acreditando em tudo de novo. E aí, senhores? Eu acho legal, acho que o discurso ele tem que fazer desse jeito, depois ele vai ter que segurar o BO dele, né? Eles têm tempo, talvez até o próximo Grenal ele nem esteja aí para poder, porque eles costumam, a última vez que eles trabalharam, eles ficaram 7 jogos. Então pode ser que ele não esteja até o próximo Grenal para confirmar isso. Mas tem uma outra parte, já que tem uma imagem bonita do Emiliano aí, Gui, por favor, coloca na tela, que é a tatuagem que ele fez em homenagem ao Corinthians, que depois do Grêmio é o principal rival do Inter. Mas tá tudo certo, é como se ele chegasse quase escrito imortal ali. Mas eu acho que vale. Ele fez Obrigado, a tatuagem Gui. porque eles ganharam o campeonato paulista no ano passado. Esse é o Bagé que nunca analisa o Inter com clubismo. Né? Esse é o Bagé que nunca analisa o Inter com clubismo. Bom, não me interessa. Emiliano, deu certo. Eles morderam a isca. Morderam a isca. Não, mas eu acho que faz parte do jogo. Eu acho que ele faz a parte do jogo, ele só tem que se bancar de novo. Mas é que como a Ilha da Fantasia funciona no Beira-Rio, eu quero fazer um elogio aqui a uma gestão do presidente Alessandro Barcelos, que ela é estratégica. E que o presidente do Grêmio não soube fazer isso porque ele resolveu brigar, de certa forma, com a imprensa. O presidente Barcelos briga quando tem que brigar, mas ele não se encastela. Aí o que ele fez? Vamos ver, como eles vão botar? O primeiro assessor do presidente é o Thiago Rocha, que é do Front, também trabalhou com a emissora, ele sabe como é que funciona. O segundo, depois, foi o Ravazoli, que foi um puta de um repórter, que sabe como é que funciona. O terceiro agora, o Cristiano Silva, também um puta repórter. Os caras sabem como funciona, eles se comunicam. Isso dá um outro tom, dá um tom mais ameno, porque quando tu tem esse tipo de relacionamento, e é natural, não estou fazendo uma crítica, repito, estou fazendo um elogio, porque virou a Ilha da Fantasia. Agora vazaram valores que eu cheguei à conclusão, porque já tem uma narrativa que o Ramon Dias veio pro Inter também porque era um dos sonhos dele. Ele tinha um sonho de carreira, acho que ele nasceu colorado e ele precisava trabalhar aqui. E agora, calma, Bodassi, deixa eu terminar. Eu fiquei quieto quando tu despejou tudo que tu achava maravilhoso. Eu acho eles bons treinadores, que é o principal. Agora, tem que deixar isso claro. Eu vou chegar à conclusão, se der mais umas 48 horas, nós vamos chegar à conclusão que eles estão trabalhando de graça pro Inter. Então isso também é uma estratégia. E que deu muito certo da parte do presidente Alessandro Barcelos. Funciona bem. Agora é tua vez, Diogo. Cara, assim, eu gosto do Ramon Dias como treinador, tá? Eu acho que ele faz trabalhos interessantes. Eu fiquei surpreendido com a manifestação dele na entrevista coletiva sobre gostar de times ofensivos, né? Não é uma característica recente dos seus trabalhos,
É verdade que no Corinthians houve mesmo um momento de um time bastante ofensivo, porque ele tinha 3 caras indiscutíveis ofensivamente, né? O Memphis, o Yuri Alberto e o Rodrigo Garro. Então, assim, esses caras são muito acima do nível, né, técnico do futebol brasileiro. Então, a tendência natural, obviamente, de um trio de ataque. Ele tinha um tripé no meio de campo, né, atrás do Garro, que inclusive são de jogadores que ele contratou, né, ele que trouxe, o José Martínez e o André Carrijo, né, os dois jogavam um pelo lado esquerdo, o outro pelo lado direito, e um primeiro volante, que ele colocou o Breno Bidon, que é um jogador da base, que ele trouxe inclusive da base para o profissional. Ele trouxe 2, né, primeiro o Gabriel Moscardo, depois o Breno Bidon, Moscardo que está no futebol europeu. Tenho muita curiosidade para saber se ele vai fazer esse esquema no Inter, né, que é um sistema de 3 volantes, ou 3 caras na frente da área. Vai usar o Luiz Otávio. Possivelmente. Depois um armador e 3 caras lá na frente, né? 2 caras lá na frente, perdão, 2 atacantes, eu tenho essa curiosidade. Talvez um 3 zagueiros, que foi o esquema que ele já utilizou na carreira dele também. Mas e que pouco, né? 3 zagueiros não é muito de costume. Não, pouco, bem pouco, mas ele utilizou também. É um cara de variação, tá? Me disseram que ele é 4-3-3, que é o que ele mais gosta. Na verdade não é bem 4-3-3, né? Daí 2 pontas abertos que voltam. É muito perto do Mas aí é 4-2-3-1. Mas no Corinthians, por exemplo, ele não tinha pontas, tá? No Corinthians ele tinha Porque ele tinha DPI e o... ele tinha uma linha de 4. É que depende do que ele vai ter aqui, né? Isso, é isso que eu acho legal. Ele poderia se o Desculpa, Diogo, eu te interrompi. Mas se o Valência tivesse aqui, ele poderia jogar com o Valência e Borré, vamos supor. Ele é um treinador... Se fosse colocar o do Corinthians, tá? Pra replicar o do Corinthians. Mas ele vai ver as peças e vai... Ele se adapta ao que tem. Isso aí, é um treinador que se adapta, né? No Corinthians ele fez esse tipo de adaptação, só que no Corinthians tem uma grande diferença do trabalho dele no Corinthians pro trabalho do Inter, que é a curiosidade que eu tenho. No Corinthians ele teve uma janela de transferência. Não, no Vasco também ele trouxe Medel e Verratti. Ah, perfeito. Ah, ele que trouxe o Verratti? Uhum. Ah, não sabia Não, isso. ele vai ter no final do Vasco. ano, né? Vai ter no começo do ano. Pois é, só que o primeiro trabalho dele é agora, né? Não é no início do ano, né? E aí que tá o ponto primordial. E tem uma outra frase da entrevista coletiva dele que eu queria trazer pro debate aqui, que eu não sei se a gente vai falar daqui pra frente, peço desculpas, inclusive, se a gente vai, que é uma frase que ele diz assim: o jogador precisa entender onde está. Essa frase, que o Inter é grande, precisa entender onde é que tá e tal. Isso me preocupei um pouco. Por quê? Eu vou te ser bem honesto que eu me preocupei um pouco. Porque até então eles não estavam entendendo onde estavam. Pois é, como é que um cara que tá aqui uma tarde chega numa entrevista coletiva depois de ter passado no vestiário e já dá essa declaração? Me parece uma frase pronta. Não eu acho sei, que não. Eu tô porque com o Diogo nada nessa. que ele falou é pronto. Eu tô com o Diogo pronto. nessa. Mas aí que tá, Diogo. Eu vou pegar carona na tua ideia, eu acho que é perspicaz. A gente estava passando batido em cima disso. Primeiramente que eles já têm o costume do futebol brasileiro, né? Isso. Eles que eu digo, que são os dois, né? O Ramon e o Emiliano. Que eu não vejo problema Trabalhar nisso também não vejo. Acho que é normal e legal que ele dê esse protagonismo, até para que não se crie uma falácia daqui a pouco. Sabe, Baldassi, que nisso ele tomou pancada, entre aspas, por ser uma dupla, sendo que ele foi o cara que mais deixou claro que é uma dupla. De todos os outros, né? Ele sempre deixou claro, leva pra bancada o Emiliano. Mas, fechado esse parênteses... Porque eu me interesso no teu parênteses. Tipo, são 2 técnicos. Não, mas eu acho que eles só levam pancadas por um motivo. Porque ontem o Emiliano chegou, ele disse 2 coisas, tá? O Emiliano, que... eu sei que eu sou um auxiliar técnico, eu sei a minha posição. E a outra, eu só tô aqui porque eu falo melhor português, eu entendo, eu tô ajudando meu pai. Não é verdade. Não, a gente sabe que Essa não. parte não é verdade. Mas ele... Desculpa, respeitosamente, não quero afrontar ninguém, mas tipo, não, ele tá ali porque a gente sabe o quanto de Ele é protagonismo protagonista, ele tem. ele é protagonista. Mas não é por isso. Sim, E não tem nada, não tem nenhum problema. Tanto que quando terminou a coletiva ontem, Bagé, a gente só falava do Emiliano. Claro. A torcida fazendo pergunta no meu chat, a gente só falava dele. Ele se impõe, tanto que essa própria frase que eu concordo contigo, que ela faz parte do folclore, e ele também foi inteligente nisso. Claro. Porque ele vai lá e é o ponto que explica o porquê que eles estavam cientes de tudo que eles estão pegando. Porque ele sabe, ele soube, inclusive, entre aspas, tá, é positivo que eu vou dizer, jogar com o torcedor. Nós, torcedores do Grêmio, estamos putos com ele, mas os torcedores do Internacional estão achando legal, porque esse é o folclore. Então, sem dúvida nenhuma, pelo conhecimento de futebol brasileiro que eles têm, eles também estudaram, ver o que estava acontecendo. Por que deu o problema aqui? E a frase dele, Baldassi, por mais que ela seja forte, e que bom que as frases são fortes, deixa muito claro algo que até bem poucos dias a gente falava da realidade paralela vivida pela direção. Eles chegam e finalmente alguém disse, olha, não é para esse tamanho aqui do clube e do time, do investimento que tem, não pode estar fazendo um campeonato e estar disputando embaixo. E outra coisa, sobre ter dito isso, o que está acontecendo?
Nós temos necessidades imediatas. Necessidades imediatas. E nós sabemos que o futebol não funciona dessa forma. Tu não vai ter uma revolução tática amanhã de tarde com 2 treinos no cara, uma nova forma de jogar em que os jogadores se entendem em campo. Isso não é possível. Dentro desse imediatismo que faz parte da necessidade do Inter, só tem uma coisa que tu pode modificar de imediato, que é a postura. Que é a postura, que é o anímico. E ontem, por várias vezes, o Emiliano falou sobre isso. Essa é a única coisa que tu pode fazer uma mudança drástica. Pegar os dedos dos caras e enfiar na tomada. Isso tu pode mudar da noite pro dia. Isso tu pode transformar... Isso ele é bom. Isso ele é bom. É a única coisa que tu pode ter uma mudança drástica para amanhã, que é um jogo extremamente complicado, que nós não temos Aguirre, que nós não temos Bernabé, que nós não temos Alan Rodrigues, que nós temos extremas dificuldades contra um Juventude que vai estar jogando a sua vida. Se o Juventude não ganhar esse jogo, provavelmente vai cair para a Série B. Então o jogo de amanhã, se o Internacional animicamente consegue se impor, animicamente, diante de um choque que esses caras podem ter dado na chegada, bom, aí nós já temos um primeiro passo importante dado.